Cozinhar é o mais privado e arriscado ato. No alimento se coloca ternura ou ódio. Na panela se verte tempero ou veneno. Cozinhar não é serviço, meu neto. Cozinhar é um modo de amar os outros. São com essas lindas palavras do escritor Mia Couto no conto A Avó, a Cidade e o Semáforo que eu dou início a mais um episódio do Pequenos Devaneios Podcast. Bem, antes de começar para valer esse episódio, eu queria me apresentar, né? Falar um pouquinho de mim, que eu já me dei conta que esse é o terceiro episódio e até agora eu sequer falei meu nome. Bom, meu nome é Andressa, eu sou uma carioca suburbana que ama livros, ama filmes, ama comer e ama música brasileira. É isso que eu posso dizer. Bem, agora que você já sabe um pouquinho sobre a minha pessoa, além, das minhas opiniões, que eu já dei aqui em 2 episódios, vamos começar os devaneios de hoje sobre cozinhar. Como a cozinha pode ser uma forma de terapia pra gente, como a cozinha pode ser uma forma de aliviar o estresse. Quem é o calor do fogo? Quem que dá gosto e recheia? Põe fruta. Para começar, eu queria falar um pouco da minha relação com a cozinha. Hoje eu tenho uma relação muito próxima, hoje eu gosto de cozinhar. Para mim, cozinhar é um ato de amor, é de fato onde eu desestresso muitas vezes. Mas não era assim. Quando eu era menor, eu estava entrando na adolescência, eu tinha uma relação super distante com a cozinha, porque o que me era dito, eu tinha que aprender a cozinhar ali junto com a minha mãe, a fazer um arroz, a temperar uma carne, porque se ela saísse, eu tinha que fazer a comida para o meu pai e para o meu irmão. Isso me incomodava profundamente, eu dizia que eu não estava ali para servir a eles e que da mesma forma que eu estava ali aprendendo, o meu irmão, que tinha diferença pouca de idade para mim, ele também poderia estar ali. Meu pai, que já era um homem velho, já era um homem adulto, ele poderia fazer a própria comida quando minha mãe não estivesse, e até quando ela estivesse em casa, para dar uma folga, porque ela era responsável por tudo. Ora, fazer a comida quando chegava pra gente, e eu achava aquilo um absurdo. E por isso eu falava que eu não ia aprender, que eu nunca ia cozinhar, e ela sempre retrucava, mas e quando você casar, como é que vai ser? Eu dizia que eu não ia casar para cozinhar para homem, que se fosse para isso era melhor ficar solteira, que eu ia morar sozinha e que quando eu morasse sozinha eu ia viver de congelado. Olha só o pensamento da pessoa, Eu tinha tanto esse afastamento que eu não queria aprender de jeito nenhum. Eu achava realmente que mulheres cozinhavam apenas para servir aos homens. E eu não achava isso bacana, até porque isso não é bacana. Desde muito nova eu tinha essa percepção. E eu não aprendia mesmo. Era muito para mim fazer um arroz. Era uma tortura, o arroz saía horroroso, saía papa. A única coisa que eu conseguia fazer era um macarrão ao alho e óleo que todo mundo gostava, por incrível que pareça. Não tinha nada demais, mas é por isso então, que eu acho que acertava ali. Mas você vai crescendo, você vai amadurecendo e percebendo que para você sobreviver, você tem que saber cozinhar. E então eu fui tentando me aproximar da cozinha aos poucos, tentando gostar, mas era muito difícil, eu não gostava. Carne pra mim sempre foi uma coisa que eu via que me dava um pouco de nojo e que eu achava muito trabalhosa. Então nem pensar, as coisas que eu fazia geralmente não levava carne. Às vezes, raramente frango. Eu sou vegetariana, mas na época ainda assim eu não era. E então eu fui indo me aproximando aos poucos da cozinha. Até que a Bela Gil apareceu assim na TV e eu comecei a ver o programa dela e eu comecei a perceber, me dar conta de que era possível a gente se alimentar sem carne. E que era possível fazer comidas mais saudáveis, porque também, apesar de não gostar de cozinhar, eu sempre achei importante, a gente ter uma alimentação balanceada, uma alimentação mais saudável para o nosso bem-estar. E então eu via aquilo e falava, nossa, que interessante, parece ser simples, parece ser fácil, muito mais fácil do que você pegar um bife para fazer, sei lá, uma carne de porco para fazer, era tudo muito mais simples.
para mim. E daí eu comecei a descobrir também um monte de ingredientes novos e comecei a tentar me aventurar na cozinha. E a partir daí, a partir dessas aventuras, parece que a vida, né, ela vai encaminhando a gente, assim, o universo vai dando uns caminhos sem que a gente perceba, né. Eu não acredito muito em coincidência, para mim tudo tem uma razão. E foi quando justamente eu estava muito próxima de sair de casa, de ir morar sozinha, que foi aí mesmo que eu entrei, assim, de cabeça na cozinha, porque todo mundo lá em casa comia carne e eu estava parando. Então eu comecei a cozinhar pra mim, eu tinha que cozinhar pra mim. Foi daí que na minha casa não faziam lentilha, apenas no ano novo para dar dinheiro. É, eu comecei a cozinhar lentilha, e aí veio o inhame, conhecendo temperos como açafrão da terra, que jamais, nunca tinha usado. E quinoa, que na época, há um tempinho atrás, não era tão cara quanto hoje, então ainda dava para comprar. Hoje em dia, se você for comprar uma quinoa, você tem que ter grana, porque é super cara. É bastante caro. Mas é um alimento maravilhoso, super delicioso. Uma pena não ser acessível, né? E então eu fui conhecendo todos esses ingredientes e comecei a perceber que eu podia cozinhar bem. Comecei de fato a cozinhar bem. Em pouquíssimo tempo eu saí da casa dos meus pais, eu já estava morando sozinha. E aí que eu percebi como eu me dei conta de como eu desestressava, sabe? Às vezes quando eu cozinhava. Quando eu inventava um hambúrguer vegano, quando eu inventava um almoço diferente, mais leve e acessível, que não era caro, sabe? Você se alimentar também com legumes. Eu ia falar, eu tô, né? O assunto era cozinha e eu tô falando sobre veganismo, sobre vegetarianismo, mas também tem muita relação com isso. E então, dali, hoje eu tenho a cozinha como se fosse, não sei, às vezes pode até parecer uma viagem, mas é como se fosse ali as panelas, né? Uma vez eu vi em algum lugar isso, que as panelas é como se fosse caldeirão da bruxa, sabe? Você vai lá, pega os temperos, e eu cozinho muito de forma intuitiva. Eu deixo realmente a intuição vir e invento milhares de coisas, e naquele momento que eu tô ali fazendo, seja um pão de batata, colocando a mão ali na massa, uma massa de pizza, você esquece do mundo, principalmente às vezes quando eu termino de trabalhar, eu trabalho de casa e às vezes eu tô estressada, eu vou pra cozinha, né? Às vezes não, quase todo dia, e eu vou pra cozinha todos os dias, e ali eu esqueço do mundo, cara, enquanto eu tô cortando uma cebola, enquanto eu tô amassando um alho, é um momento realmente terapêutico, é um momento que você se desliga de tudo e fica ali, só você e a comida. Quem dá forma de coração. E eu li em alguma matéria, eu não lembro o site, que falava que de fato a cozinha ela pode ser uma terapia. Existe até, acho que terapias que se chamam cozinha terapia, se não me engano. E psicólogos realmente eles atestam que cozinhar pode ser sim uma forma de você desestressar, né? De você esquecer dos seus problemas por algum tempo, de você relaxar. É lógico que eu não tô dizendo de uma pessoa que trabalha o dia todo fora, que precisa chegar em casa, fazer comida para uma família, não é disso que eu tô falando. Eu tô falando mesmo de quando a gente tem tempo de se dedicar, de quando a gente quer esquecer um pouco de tudo e a gente poder ir fazer por prazer, não por uma obrigação, não porque você tem que chegar do trabalho e dar comida para os seus filhos, para o seu marido, que não faz nada, sabe? Não é disso que eu tô dizendo. Eu tô dizendo por um outro lado aqui, sobre realmente a cozinha como forma de terapia. E também existe uma coisa que se chama cozinha zen, né? Eu ouvi falar disso também pela Bela Gil em algum programa dela. Gente, eu amo essa mulher. Sobre a cozinha zen, que é você esquecer de tudo e se focar ali naquele momento. Que você tá cozinhando, que você tá temperando. E é como uma meditação, de fato. E recentemente eu assisti um episódio daquele programa Chef's Table na Netflix. E tem um episódio que é uma monja budista que ela é responsável por cozinhar para as pessoas do monastério onde ela vive. E ela fala realmente a cozinha
ela tem a cozinha como... A cozinha dela, né, a cozinha zen, ela não cozinha carne com carne, nem leite, nem ovos, é uma cozinha totalmente vegetariana. E é muito bonito a forma como ela se relaciona com os alimentos, né? A forma como ela cozinha com amor, com calma, com leveza para alimentar aquelas pessoas. E são grandes chefes também dando os relatos deles. Depois de ter visitado esse monastério, eles falam que foi até engraçado, porque eu acho meio nada a ver isso, né? Como as pessoas têm um pensamento limitado, que eles ficaram um pouco surpresos como a comida dela pode ser tão saborosa se ela não usa nenhum tipo de carne nem laticínio. Então ela faz comidas assim maravilhosas com cogumelo, e repolho, e alface, tudo ali da horta dela mesma. É muito bonita a relação dela com a cozinha como um ato de amor, como ela se doa para os outros através da cozinha, como ela quer ver as pessoas felizes. E ela fala uma coisa que grandes chefes devem aprender, que você cozinha com criatividade. Criatividade e ego, eles não andam de mão dada. Então, se você for uma pessoa que se acha muito, que tem um ego muito inflado, enquanto cozinha, a sua cozinha ela não vai ser tão criativa e nem tão saborosa. E também fala da energia, né, que a gente põe nos alimentos. Se tem um dia que você está triste, que você está muito para baixo e que nada funciona, você está irritado e você vai cozinhar, a comida não vai sair boa. Isso acontece comigo. Se eu tô num dia muito, muito irritada e eu tô cozinhando por obrigação e não porque eu tô afim, eu percebo que o negócio não anda assim, não sai legal. Realmente, cozinha, energia e criatividade tem tudo uma relação. E teve uma frase que essa monja disse que eu achei muito bonita, porque ela também dá aula de culinária numa faculdade de culinária vegetariana. Ela não se diz uma professora, ela diz que ela, e nem cozinheira, muito menos chefe. Ela diz que ela é uma monja e ponto. E aí ela fala assim: eu leciono porque quero que o mundo se una pela comida saudável e feliz, e que prosperemos juntos. Eu achei isso, assim, de uma coisa muito bonita. A comida, ela também é uma coisa, né, que une a gente e que nos traz lembranças antigas, né, de infância, aquelas memórias afetivas mesmo. Seja um bolinho de chuva, o bolo que a sua avó fazia, né? Tem muito também essa coisa de afeto. E através da cozinha a gente pode também fazer pequenas revoluções, né? Principalmente nesses tempos que a gente vive de cada vez mais agrotóxicos liberados, comida ultraprocessada à nossa disposição nos mercados a preço muitas vezes mega barato, né? E que é muito fácil você pegar ali uma lasanha pronta, levar para casa, colocar no forno, pronto e acabou. Se você faz a sua comida em casa, isso pode ser de fato revolucionário. Você pode revolucionar o seu mundo mesmo, ali, o seu pequeno mundo, não compactuando com essas grandes indústrias que fazem esse tipo de alimento que é muito ruim para a nossa saúde. Então, se você pode, se você tem acesso realmente a orgânicos, por exemplo, no momento eu não tenho, infelizmente, gostaria muito de consumir orgânicos, porque essa questão dos agrotóxicos é uma coisa que me preocupa extremamente. Então, se você pode ter esse acesso, vai lá, compra, sabe? Faz a tua própria comida, faz o teu próprio molho de tomate, por exemplo, que não é cheio de química, cheio de aditivos químicos, né? Cheio de porcaria. E também é muito fácil você fazer um molho de tomate, é muito simples. Você ir por esse caminho é super rápido também. Então, tenha de fato a cozinha como uma terapia para você. Em tempos que a gente o tempo todo é bombardeado com notícia ruim, que a gente tá na internet e a cada notícia é pior que a outra, isso tá mexendo muito, né, com a saúde mental de todo mundo. Não há uma pessoa que eu não conheça que tenha problema de ansiedade ou que tenha depressão em níveis baixos, outros em níveis mais altos, infelizmente. Então, se a gente puder escolher e encontrar formas, né, meio que de escapar, de respirar um pouco, que seja fazendo
uma comida, um bolo, uma lasanha para você se alimentar, para você se sentir bem e para levar alegria também para sua família, para seus amigos, para as pessoas que você ama. Então tenha a cozinha como uma terapia e como um ato revolucionário. Cozinhe porque você goste, entendeu? Tenta de fato gostar da cozinha, né? Criar essa relação boa, porque como diria a escritora Virginia Woolf, ela fala assim, tem uma frase que eu acho muito bonita e que é muito real, realmente tem tudo a ver, né, com o fato de cozinhar, que é assim. Um belo jantar é primordial para uma boa conversa. Não se pode pensar bem, amar bem, dormir bem, se não se comeu bem. Chegamos ao fim de mais um episódio do Pequenos Devaneios, e hoje eu queria indicar, como eu sempre tenho feito, um clipe de uma cantora brasileira que se chama Raíssa Fayette. O nome do clipe é Zoiuda e é um clipe assim incrível, lindo. Assistam, valorizem, né, a nossa música brasileira. A gente tem muita coisa boa surgindo a cada dia. E também gostaria de indicar um canal no YouTube que eu amo, que eu sempre assisto, que eu amo conhecer as histórias das pessoas, né? E esse canal justamente mostra diferentes histórias. São pessoas lavando louça e contando suas histórias de vida, que se chama o canal História de Terapia. É muito legal. E é isso, gente. Chegamos ao fim. Eu espero que você tenha gostado desse episódio e se você curtiu, compartilha com suas amigas, com seus amigos, das pessoas mais próximas de você. E me sigam lá no Twitter, procurem por Pequenos Devaneios. Me sigam também no Instagram, também por Pequenos Devaneios. Aí eu já ia esquecendo de indicar a música que eu toquei aqui no episódio, né, os trechinhos da música, que foi da Anelise Assunção, Receita Rápida. Essa música tem tudo a ver com cozinhar, com amor, com afeto, né? E assistam também o clipe dessa música que é muito lindo. Por hoje é só, um beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau!